Bom, pessoal, agora eu acho que a gente pode começar a falar sobre navegação. A navegação em SwiftUI ela funciona um pouco diferente da forma como ela funciona em UIKit, mas algumas coisas ainda lembram, a gente ainda precisa de alguma coisa tipo uma Navigation Controller, a gente ainda consegue abrir sheets. E existe uma outra forma de navegar que não é exatamente navegar, mas é redesenhar a tela para a gente basicamente sair de um lugar para outro lugar, tá? Então, antes de começar a mostrar tudo mesmo, eu vou limpar esse arquivo aqui. Vamos componentizar esse text field direitinho para que a gente possa reutilizar. Eu vou criar aqui, fora das aulas, que eu deixei essa pasta de aulas com uns arquivos de exemplos mais bagunçados e tal. Eu vou criar aqui uma pastinha que vai chamar Authentication. E aqui dentro a gente vai ter uma pastinha de view. No momento vai ser só isso aqui. Eu vou criar aqui dentro agora uma login view. E aqui dentro dessa view eu vou criar uma pastinha também que chama components. E nessa components eu vou criar uma custom text field. Aqui nessa custom text field o objetivo é que a gente possa componentizar mesmo esse nosso text field. Então, eu vou trazer ele para cá. Ele estava no arquivo avançando em estados, tá, pessoal? Aqui embaixo a gente estava usando ele dessa forma aqui, chamando a função que estava na extensão do avançando em estados. E agora eu copiei daqui do background até o group e vou levar ele para o custom text field. Tá aqui agora, ele vai começar a reclamar de várias coisas, porque aquilo que estava aqui a gente tem que receber lá no nosso componente agora. Então, eu vou trazer isso aqui. Vou comentar para que a gente possa ir escrevendo. Então a gente vai precisar primeiro de um placeholder, que é do tipo string. A gente vai precisar de um isSecure, que é do tipo bool, e pode começar como false, tá? E a gente vai precisar também de um binding, que é o nosso text, né? E esse bind, enquanto na função a gente recebe ele dessa forma, né, com um binding do tipo string, ali a gente a gente recebe de uma forma um pouco diferente, tá? A gente vai usar um envelopador assim de propriedade, assim como o arroba state, que é o arroba binding. Bind, que é do tipo string. E a gente recebe dessa forma porque isso aqui ele tem que estar conectado com a propriedade que está na outra view. Então a gente tem aqui um arroba state do e-mail, um arroba state da senha, um arroba state do remember me, por exemplo, e ele tem que estar esse text aqui, ele tem que estar conectado com isso aqui. Então a gente precisa bindar as duas coisas. E aí por isso que a gente precisa desse binding. Porque o nosso placeholder, por exemplo, ele não vai mudar. Se o nosso placeholder aqui for, por exemplo, digite seu e-mail, ele vai ser digite, vou colocar um comentário aqui, né? Digite seu e-mail, ele vai ser digite seu e-mail e pronto. Agora, o bind, não. A gente vai mudar aqui e a gente precisa que ele mude lá também, certo? Então a gente precisa bindar dessa forma. E aí aqui agora a gente precisa fazer assim e assim. E agora está bindado. Aqui no nosso preview, ele vai reclamar que agora a gente precisa receber isso, né? E existe uma forma um pouco diferente de a gente receber aqui. A gente vai receber um placeholder normal, que é um digite sua senha. E aqui ele espera um bind. Então não tem como eu fazer alguma coisa assim, né? Para criar esse bind. Então, como isso aqui é só um preview, a gente vai criar um binding fake, por assim dizer, que vai ser um ponto constant do tipo, sei lá, vai ser senha, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. E aí é o que vai aparecer aqui. E aí vocês vão perceber que a gente não consegue mudar no previews, tá? Se você apaga, ele volta, porque a gente bindou aqui uma constante que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então no preview ele vai ficar sempre assim, tá bom, pessoal? Então a gente pode apagar isso aqui já, a gente pode voltar aqui, por exemplo, no avançando em estados e pode apagar isso aqui, essa extensão inteira. E agora a gente vai chamar isso aqui assim, custom text field, que é esse nosso componente. Custom text field.
Maravilha. Deixa ele parar de reclamar. Show de bola. Então agora a gente vai começar realmente a criar a telinha um pouco separada, porque eu posso explicar melhor sobre a navegação, tá? A gente vai começar aqui na nossa login view, então a gente vai ter um @state. Eu vou só pegar aqui, acho que vai ser mais fácil. Aí a gente vai ter o nosso VStack, vou trazer ele para cá também. A nosso avançando em estados, a gente pode tirar. Vamos deixar isso aqui um pouco mais bonitinho, né? O nosso VStack aqui, vou colocar um padding horizontal. Maravilha. O nosso VStack, a gente pode colocar aqui um spacing de 24. Fica um pouco melhor, né? Eu achei um pouco melhor. E uma outra propriedade que a gente tem também no VStack é o alinhamento dos elementos, né? Eles estão alinhados no meio, como vocês podem ver. A gente pode escolher, por exemplo, alinhar aqui no leading. Então a gente vem aqui, detalhe que o alinhamento tem que ser antes do spacing, tá? A gente coloca alignment, ponto, leading. E agora o nosso spacing. E aí o nosso texto de login ele veio aqui para a esquerda, tá? Então vamos lá. Agora, além disso aqui, a gente vai criar uma telinha que vai ser uma telinha de registro. Então, vamos chamá-la de Register View. E aí nessa Register View, a gente vai ter e-mail, senha, vai ter confirmação de senha. Então a gente vai precisar mais ou menos disso aqui mesmo, que a gente já tem no login. Só que a gente não vai ter esse toggle de Remember Me. A gente vai ter um outro text field, que vai ser o confirme sua senha, com um binding em password confirmation. E o secure dele é true também. Que a gente precisa que ele seja um campo seguro, né? Que troca a letra por aquelas bolinhas. Vamos lá. Remember me, a gente não tem ele aqui mais. Esse é só um senha. A gente pode colocar confirmação. Password confirmation. Maravilha. Deixa ele parar de reclamar. De que ele está reclamando? E-mail, password. Tá. Faltou a. Perfeito. Vamos lá, cara. Vamos lá. Renderiza. Perfeito. Agora a gente vai trocar isso aqui para registro, e-mail, senha, confirme sua senha. Eu acho que tá bom para um início assim. Esse botão aqui ele vai ser registrar, certo? E falta uma coisinha que vai ser o que a gente vai usar para navegação. Falta um botão aqui embaixo, que a gente vai fazer assim. Inclusive, esse vai ser um ótimo momento para mostrar o quanto é customizável, né? Essa questão do button. A gente vai fazer um hstack, que vai ser um text escrito já possui uma conta, embaixo e do lado um button. Pera, não. Aqui vai ser o contrário, né? Ainda não possui uma conta. E o text vai ser cadastrar. E a gente vai usar um foreground color de .orange, um font weight de .load. Maravilha. Perfeito. Deixa eu ver aqui, um button, tá bonitinho, tá legal, tá bom. Pra mim ficou legal isso aqui, pessoal. E aqui vou copiar, tá? Aqui no Register View vai ser o contrário. Já possui uma conta? Entrar. Pronto, perfeito. Maravilha. Então aqui a gente consegue ir pro registro e aqui a gente consegue voltar para a tela de login. Agora eu vou mudar isso aqui. A gente vai começar em Login View, tá? Login View. Vamos iniciar aqui. Como vocês podem ver, nosso botão ainda não faz nada, né? Então,
A gente não vai conseguir navegar ainda. Deixa ele renderizar. Nosso botão de logar continua imprimindo, né, as coisas. É bom que a gente pode até testar. Perfeito. Tá, a gente tem a nossa telinha, o nosso lugar que está desativado. A gente não consegue usar porque o nosso e-mail está vazio e o nosso senha está vazio. A gente pode fazer uma coisinha aqui só para dar um feedback, né, para o usuário. E-mail.exempt. Ou, na verdade tem que ser o, né? Isso aqui. Ou password. Exempt. Então a opacidade vai ser 0.6. Senão vai ser 1. E o usuário consegue ver que o botão está tipo, meio desativado, né? Então a gente ainda consegue digitar aqui, lembrar de mim e pedir para imprimir. Maravilha, perfeito. Tá. Só que o nosso botão, pessoal, ele não navega. E o motivo disso é que em SwiftUI, diferente de UIKit, que a gente poderia ter assim, vamos supor, né? A gente tem o nosso botão e vamos dizer que esse botão vai chamar uma função que chama botão... Não, botão assim não dá, né? Register Button Tapped. A gente tem um costume grande de fazer uma coisa assim no UIKit, né? Register Button Tapped. E aí no UIKit a gente poderia fazer algo assim, né? Navigation Controller ponto push view controller, e aí a gente faria algo dessa forma, né? A gente tentaria trazer a nossa register view. Só que isso aqui é uma função e no SwiftUI não funciona muito bem dessa forma, tá? Pelo menos nos targets atuais. Mais para frente, a partir do target do iOS 16, a Apple está mudando um pouco as coisas e as coisas vão ser um pouco diferentes. A gente vai conseguir usar como botão. Só que como assim vai demorar um tempo ainda até a gente conseguir realmente usar o Target 16 em todos os nossos projetos, eu acho que não é o mais cabível a ensinar aqui para vocês, né? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz antes do Target 16, tá? Então, primeira coisa, aqui a gente não consegue navegar usando um button, tá? A gente tem um componente que é feito para isso, e esse componente chama Navigation Link. Então ele é basicamente um button, só que em vez de ele executar uma ação, imprimir alguma coisa para a gente, chamar uma função, alguma coisa assim, ele chama uma nova view, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, Navigation Link, Destination Label. Ele espera uma view, que é a Destination, e uma label, que é uma view também, tá? Então, a nossa label é como ele vai se parecer, né? Vai ser a aparência dele, e a destination é para onde ele vai. Eu recomendo que vocês apertem enter de novo, para que ele fique igual o button, tá? Eu acho que isso aqui fica muito mais fácil de ver, mas aí vai de cada um. Então aqui a gente precisa colocar a destination, e aqui vai ser a aparência. Assim como num button, tá? Não muda nada. Então a gente vai colocar aqui o que tinha no nosso button antes. Deixa eu tirar esse comentário. Né? Vamos indentar direitinho. Nosso botão a gente pode apagar, porque a gente não vai usar ele mais. E vamos colocar aqui, por enquanto, um text, vai. Oi. Só para ficar aí. Então, o que está acontecendo a gente basicamente está dizendo que a gente precisa navegar para uma tela que tem um text oi, tá? É só isso. Ó, o nosso botão, ele tá com uma opacidade menor agora. A gente pode colocar talvez até menos. 4. Para mostrar que ele está disabled, né? E aí agora se a gente escreve alguma coisa no e-mail e na senha, ele fica ativado, tá, pessoal? E agora o nosso cadastrar, ele em teoria, tá? O que ele deve fazer é nos levar para uma nova tela. Só que, assim como no UIKit, e por isso que eu disse que a gente tem algumas semelhanças, para navegar a gente precisa de algo que seria como uma Navigation Controller. E a gente não tem aqui. A gente tem um VSTag, um text e etc, né? Então é como se entre muitas aspas a gente tivesse uma UI View Controller, que é essa nossa tela. Só que acima dela a gente ainda precisa de uma UI Navigation Controller, tá? Então a gente vai aqui fechar o nosso VStack. Eu vou dar um Command X nele.
tá? E a gente vai criar aqui uma Navigation Controller, tá? Que no caso do SwiftUI não chama Navigation Controller, chama Navigation View, porque tudo em SwiftUI é uma view. Então a gente precisa criar ela aqui. Agora o nosso preview não tem nada, né? Porque é só uma Navigation View. E a gente vai colocar tudo nosso lá dentro. E agora o nosso botão de Navigation Link vai funcionar, entendeu? Porque agora a gente tem uma controller, entre muitas aspas, como eu falei, responsável pela nossa navegação. E agora, se a gente clica, a gente navega para uma nova tela. E essa nova tela tem um Oi lá dentro. Tá? Só que não é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer navegar para a nossa Register View. Pronto. E agora, se a gente clica, a gente vai para a nossa Register View. E aí a gente consegue voltar aqui. Vamos subir aqui um pouquinho. A gente consegue voltar para a nossa tela de login, tá bom? Eu particularmente odeio essa interface aqui, cara. Não gosto de jeito nenhum. Eu gosto de fazer as minhas setinhas, as minhas coisas de voltar. Então já vou mostrar para vocês aqui como que a gente esconde, né? Faz o famoso navigation bar hidden. E a gente vai no final do nosso VStack, tá? É importante lembrar que ele precisa ser aqui dentro, não pode ser fora. E a gente vai colocar aqui um ponto navigation bar hidden. E vocês vão ver que ele vai ser deprecated. Ele vai ser descontinuado, né, em uma versão futura do iOS. A gente vai começar a usar esse toolbar.hidden. Eu não estou usando esse toolbar.hidden por esse motivo aqui, pessoal. A gente está no target 16 e esse toolbar.hidden, se eu não estou enganado, deixa eu ver se eu consigo ver essa informação aqui. Eu acho que não, né? Não, eu acho que não. Mas ele chegou no iOS 16. Então, se a gente tentar usar na maioria dos projetos que a gente vai ter que trabalhar, a gente não vai conseguir usar ele, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é usar o navigation bar hidden como true. E aí, se a gente voltar agora na nossa login view e clicar em cadastrar, cadastrar, a gente não tem mais a nossa barrinha lá em cima. Então, a gente criou um pequeno problema que não tem como a gente navegar, né? Basicamente, de volta. A gente consegue ir para a Register, mas não consegue voltar da Register. Inclusive, a gente pode colocar aqui a nossa regrinha de negócio aqui também. Cadê? Button, e-mail is empty, ou password is empty, ou confirmation is empty. E a gente tem formas muito melhores de fazer essa validação, tá, pessoal? A gente não vai deixar a nossa view grosseira, enorme desse jeito. Mas isso ainda é assunto para um vídeo futuro, tá? E a opacidade, se qualquer um desses aqui tiver empty, a gente vai tirar um pouco da opacidade do nosso botão para dar um feedback para o usuário de que, cara, alguma coisa está errada. Certo? Nosso botão não funciona. Agora, se a gente digitar alguma coisa no nosso e-mail, alguma coisa na nossa senha e alguma coisa na nossa confirmação de senha, o nosso botão ativa e imprime para a gente ali, ó. E-mail, senha e confirmação de senha, tá? E aí, chega um novo momento aqui pra gente, que é variáveis de ambiente, tá, pessoal? A gente tem esse envelopador aqui, environment, que é feito para a gente pegar variáveis de ambiente. Então a gente consegue, por exemplo, pegar uma aqui que chama Color Scheme. Essa Color Scheme é para a gente pegar se o telefone ele está em qual tipo de cor que ele está, se é o modo claro ou se é o modo escuro, tá? Então a gente consegue colocar aqui, por exemplo, Color Scheme. A gente está pegando isso aqui, e detalhe, isso aqui não é exatamente da nossa tela, tá? Isso aqui é do ecossistema mesmo, do usuário. Isso é definido por ele, né, nas configurações dele, do iPhone. E a gente consegue pegar aqui dentro para a gente trabalhar com isso. Então, por exemplo, eu quero dizer que, vamos rodar aqui, ó, e vamos fechar, né? Como eu expliquei para vocês. A gente vai fechar o nosso preview, o nosso simulador, parar de rodar para que o preview rode mais rápido. Vamos supor que aqui no nosso text já possui uma conta, a gente quer fazer assim, ponto foreground color dele, por enquanto, como vocês podem ver, ele está o padrão que é o black. Só que eu quero dizer que se o usuário está usando o modo dark, eu quero que isso aqui seja white. Se ele está usando o modo o outro light, eu quero que seja black.
tá? Então a gente consegue fazer várias coisas com isso, brincar muito com isso, isso é muito legal. Porque se a gente define aqui, por exemplo, aqui o texto está automático, né? Ele está como black automático porque o modo do telefone está o modo claro. Se por acaso a gente mudasse para o modo escuro, como ele está automático, o texto ficaria branco. Porque o SwiftUI faz isso pra gente, tá? Só que se eu defino aqui que eu quero a minha foreground color como ponto .black, ela vai ser sempre ponto .black. E isso para acessibilidade é complicado, porque se o cara estiver usando o modo escuro no telefone, essa tela vai ficar escura. Eu acho que a gente tem um atalho para ver isso aqui. Deixa eu rodar aqui. Já possui uma conta? Eu acho que é Command Shift A. Isso, maravilha. Tá vendo? A gente consegue ver que várias coisas mudaram de cor. Só que aqui vai continuar preto, porque a gente definiu no nosso Custom Text Field, cadê? Aqui, ó, o foreground color.black, tá? Então, a gente definiu dessa forma, e se a gente for em cadastro agora, a gente não tá vendo aqui, ó, o nosso já possui uma conta, porque a gente definiu que o foreground color dele é .black. Então, a gente poderia fazer aqui, color scheme é igual a ponto .dark. Se for, eu quero red. Se não, eu quero blue. Vamos fazer o teste aqui para vocês verem. Deixa eu ver. É isso mesmo. Tá, agora se eu for em cadastrar, ó, eu estou em modo dark. Então a cor tá red. E se eu mudar com Command Shift A para modo claro, ela vai ficar azul, tá? Então, pessoal, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês entenderem um pouquinho mais como que funciona variáveis de ambiente. Tá? Isso é uma coisa que a gente não vai usar tanto, mas a gente vai usar. Então é importante que vocês saibam. E nesse caso aqui, eu usei essa como exemplo só porque é um pouco mais fácil de entender. Tá? Mas a que eu queria usar aqui mesmo é a Presentation Mode. E essa Presentation Mode, ela basicamente fala para a gente como que é o estado atual de apresentação dessa view. Então a gente vai usar aqui Presentation Mode. E a gente vai usar também mudar o nome para Presentation Mode. Então aqui, pessoal, o que a gente quer fazer é basicamente pegar o nosso estado de apresentação, tá, da tela, entre algumas aspas, né, assim que a gente vai chamar ele aqui, e dizer que no nosso Presentation Mode, a gente quer pegar o Rapid Value dele e a gente quer dar um dismiss. E isso que ele faz é dismisses the view if it's currently presented. Então ele basicamente vai dar um dismiss na view se ela estiver sendo apresentada nesse momento. Então, se por acaso eu criasse uma função aqui, vamos pensar no padrão delegate, tá, do UIKit. Eu criasse uma função aqui e dissesse que o login view é o delegate do meu register view aqui, e pelo login view eu tentasse chamar essa função, e essa função fizesse isso aqui, a gente não conseguiria, tá? Porque eu só consigo fazer esse dismiss se a minha view realmente estiver sendo apresentada agora. Então, basicamente, o que isso vai fazer é dar um dismiss na nossa view, que é exatamente o que a gente precisava nesse momento, tá? Então, vamos ver aqui. A gente tem agora vamos por partes, um navigation link aqui no nosso login view, que chama a nossa register view. E agora na nossa register view, a gente tem um button. Lembrem-se que aqui isso é um button, tá? Isso não é um navigation link. Isso é importante que a gente diga por quê? Porque o navigation link ele recebe uma view. O button ele recebe uma ação. E o que a gente precisa fazer aqui é uma ação. A gente precisa chamar um método dismiss que está dentro de RapidVal e que está dentro de Presentation Mode, tá? Então isso precisa ser um button, porque a gente não quer navegar para isso aqui. Porque isso aqui não é uma view. Então aqui a gente vai clicar em entrar e o que vai acontecer é esse dismiss. E isso faz a gente voltar para a nossa outra tela, tá, pessoal? Existem algumas outras formas da gente fazer uma, entre muitas aspas, navegação, só que não é exatamente uma navegação, né? Então a gente poderia aqui tirar isso aqui, por exemplo. Vamos botar um button agora. Cadê? Porque a gente quer o action. Vou colocar aqui o nosso text, cadastrar. Vamos fechar o nosso preview já. Deixa eu puxar ele para outra tela aqui. Vou fechar já o nosso preview. Text vai ser cadastrar.foregroundcolor.orange fontweight.bold. Tá, a gente vai ter o nosso cadastrar aqui, não mudou nada, tá? É o nosso button. Só que agora a gente vai ter um state aqui que é var show sheet, que é igual a false. E quando a gente clicar nesse botão, a gente quer que esse show sheet vire true. Show sheet. Vamos pôr um ponto toggle, vai. E aí no final da nossa navigation, ou no caso da nossa VStack, prefiro não colocar nada na navigation, a gente vai fazer um ponto
Full Screen Cover. Isso aqui é basicamente um modificador para a gente apresentar uma sheet, tá? Então, a gente precisa bindar ele com alguma coisa. O bind vai ser esse show sheet. Então, vamos dizer aqui, show sheet. E o conteúdo dele vai ser o register view. Então, quando a gente clicar aqui agora no nosso cadastrar, o que vai acontecer, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, o que vai acontecer é que esse show sheet, cadê aqui? O nosso button aqui, ele vai fazer o show sheet virar true, e esse show sheet vai fazer o nosso full screen cover aparecer, porque ele está bindado com esse show sheet. Então, sempre que isso for true, ele vai mostrar para a gente o que a gente quer, cobrindo 100% da tela. Tá? Então, se a gente clicar, ele mostra dessa forma. E aí, se eu clicar aqui, ele vai chamar o nosso dismiss, né? Que a gente já entendeu como é que funciona aqui na tela seguinte. E aí, automaticamente, o nosso show sheet vira false, tá, pessoal? Então, a gente pode voltar aqui e entrar. Outra forma que a gente tem de fazer também é com sheet. IsPresented, a gente vai fazer da mesma forma, show sheet, e um register view. Se a gente clicar, só que ele é um pouco diferente, tá vendo? Ele não é 100% da tela, ele é realmente uma sheetzinha. Ó. E eu acho que nesse caso aqui não é o que a gente gostaria de ter, né? Mas funciona também, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou encerrar essa aula aqui. E na próxima aula eu quero falar um pouquinho sobre uma renderização condicional, tá? Na tela, para que a gente possa falar sobre o que eu disse de uma leve. Assim, não é exatamente uma forma de navegar, mas é uma forma da gente construir a nossa UI e redesenhar ela de acordo com o que seria uma navegação, tá? Então é o que a gente vai usar, por exemplo, na nossa tab bar, que é aquela barrinha inferior, né? Porque a gente tem uma tab bar default que vem no SwiftUI pra gente, assim como tem no UIKit, só que ela é muito pouco customizável. E vai ter momentos em que a gente vai ter que fazer uma tab bar arredondada, uma aqui no meio. Então, em todos os aplicativos, 100% dos aplicativos que eu faço, eu sempre crio uma tab bar customizada. E aí a gente não tem, né, aquela funcionalidade que a gente tem, por exemplo, no UIKit, que é o de mudar o selected index e ele né, redesenhar a tela para a gente. A gente não tem isso porque como é uma customizada, a gente que fez. Então a gente precisa implementar isso, né? Uma renderização condicional de que, de acordo com qual botão a gente clica, ele vai mostrar uma coisa diferente na tela. Né? Então eu preciso mostrar um pouco para vocês sobre renderização condicional, sobre como isso funciona, para que a gente consiga avançar e começar nosso aplicativo. Fechou? Então até a próxima aula, pessoal.